Gente, então boa tarde. Que bom que estamos aqui de novo, né? Mais uma semana que passou. E agradecendo a Deus por podermos estar nesta casa em estudo. Nós vamos convidar a Simone para ler a mensagem do livro Seara dos Médios. Boa tarde. Mediunidade e trabalho. Diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, muitos companheiros trazem à baila desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga, embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho. Entretanto, ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couves sem dispensar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre elas. Asseveram que a realização reclama longo tempo, contudo, a obtenção de um título especial em qualquer profissão solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente, mas o homem foge de semear, porque a lama da gleba lhe macule superficialmente os braços, ninguém lhe lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina. No entanto, apagado trapezista para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido à ginástica e exercícios incessantes. Dizem que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiria no mundo. Não admitas possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado de terreno agressivo. Humilde folha de alface para servir anônima cresce fazendo força. Mediunidade na lavoura do espírito é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Então, nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, agradecendo por estarmos mais uma vez nesta casa, em estudo. Agradecemos a Jesus pelos seus exemplos, pela sua luz, que é colocada no nosso caminho para que possamos trilhar. Agradecemos também a equipe espiritual coordenadora desse trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe cair, Pai, em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Que Jesus, que nosso Mestre, esteja nos acompanhando. Que assim seja. Então, o Thales é o nosso companheiro aqui da casa, já fez o COEM aqui conosco. E ele veio trazer para nós o estudo sobre absorção e rejeição dos fluidos. Boa tarde. Ainda me lembro bem quando eu comecei a fazer o COEM, e no início a gente fazia uma brincadeira, porque algumas pessoas procuravam o COEM perguntando se ia ganhar o diploma, né, o diploma para trabalhar em outras casas, né? Ó, vocês vão me dar o diploma, né, do COEM. A gente entendia mal, assim, achava que era um curso, né? Mas é um centro de orientação e educação mediúnica. E com o tempo a gente vai estudando e algumas coisas vão ficando mais claras, né? E
alguma delas assim que é engraçado, mas eu gostaria de registrar, talvez seja relevante. Quando a gente fala de fluidos, né, a gente tem há uma distorção da nossa parte, né? A gente fala fluido, né? Eu estou sentindo os fluidos, né? Fluido, na verdade, é uma substância líquida, né? E fluidos, né? Eu tirei até do dicionário Aurélio, o que está escrito aí. Os fluidos são, no ocultismo, suposta influência ou força misteriosa que emanaria dos astros, dos seres e das coisas, e que explicaria formas de energia aparentemente. Né? Então, assim, onde nós estamos hoje? Nós estamos nessa grande nave. Né? O que é o planeta Terra? É uma grande nave. Né? Ele está pelo universo, está em movimento, como todo o universo está em movimento. E onde está mergulhado o nosso planeta? A gente, até pouco tempo atrás, acreditava no geocentrismo, né? Alguns foram mortos por isso. Acreditava-se que o planeta era algo horizontal, e a hora que chegava no final do planeta, se caía num buraco. Então todo mundo ficava com medo, né? Olha, não vá até o fim, né? Mas rapidamente caiu por terra essa teoria. Passou-se a acreditar na teoria do heliocentrismo, né? Que é o planeta Terra, o Sol no centro e os outros planetas em torno. Mas agora nós descobrimos que o universo é muito maior que isso. Nós somos como se fosse um grão de areia no deserto, de tão pequeninos. Nós estamos mergulhados, como vocês estudaram nas outras aulas aqui, nas outras explanações do pessoal, no fluido cósmico universal primitivo. Tudo é formado por ele, né? E esse fluido cósmico universal, ele é processado pelos chakras. Como eu vi pelo cronograma aí, vocês tiveram algum estudo sobre isso. Tem os chakras, que nós chamamos de centros de força. O que fazem esses centros de força? Cada um tem uma função, cada um tem uma cor, cada um gira numa velocidade e cada um emite um som. Embora nós não estamos preparados da forma como estamos agora, né, para perceber isso, mas cada um gira numa velocidade, cada um tem um som, né, e tem a sua função. O que os chakras fazem? Eles absorvem esse fluido cósmico, eles processam ele, transformam ele em energia vital, espiritual ou física, né? Então, por que eu estou relembrando a questão dos chakras? Como nós vamos estudar sobre absorção e rejeição de fluidos, os chakras eles têm papel determinante nisso. Tem essa figura, para vocês é da esquerda, para mim também. Conferir, tá, pessoal? Há uma exteriorização do perispírito, né? O que acontece? Eu não sei se alguns de vocês já desenvolveram um pouco da mediunidade, mas a gente, quando começa a fazer a concentração, alguns falam assim, olha, meu corpo parece que começou a inchar, né? Minha mão ficou grande, meu pé, enfim. Nada mais é que o perispírito expandindo. Ele começa a expandir. Vocês veem várias camadas, né? Então, o que acontece? Quando ocorre a exteriorização, é porque nós estamos absorvendo o fluido cósmico e ele se transforma em energia, né? A maioria de nós temos um halo energético assim cinza, tá, pessoal? Eu falo nós porque se nós estamos juntos aqui, é que nós estamos mais ou menos nivelados, assim. Tem uns que estão mais iluminados, outros menos, tá? Uma coisa interessante, eu sei que já foi falado várias vezes o que é o perispírito, mas trocando em miúdos assim,
nós vamos falar que é a forma da forma. Se fala muito nas palestras, fulano danificou, machucou o perispírito, né? Por isso que ele veio com um braço a menos, com algum problema no ouvido. Isso não é uma regra, mas vou dar um exemplo para vocês. O Thales suicidou em uma encarnação, dando um tiro no ouvido. Acontece em alguns casos daquela pessoa vir na próxima encarnação com uma deficiência no ouvido. Aquilo ali porque ela criou um problema para ela no futuro. Ela marcou o perispírito. A forma a qual ia ser usada para uma próxima encarnação, ela veio deformada. Então, por isso que existem várias encarnações, como nós temos a eternidade aí pela frente, existem várias encarnações para a gente se corrigir, para a gente corrigir aquele defeito que nós mesmos criamos, né? Essa palavra perispírito, de onde ela vem? Perispírito é uma palavra que foi inspirada em perisperma. Para a gente dar um exemplo mais próximo aqui da nossa realidade, fácil, perisperma, por exemplo, é aquela membrana que fica debaixo da casca da laranja, aquela membrana branquinha. Ela fica entre ali a polpa, né, e a casca, ou seja, é o perispírito daquela fruta, né, que interliga, que liga os dois, o corpo físico e o espiritual. Nós falamos, como vocês estão estudando a mediunidade, eu até havia perguntado para a Sueli, eu até peço desculpas a vocês que eu, na hora de salvar esse trabalho aqui, na verdade, só um lembrete para mim, tá, pessoal? Não é tão interessante assim. Mas eu não salvei na hora certa, não salvei as alterações. Então, assim, aí tem o cérebro humano, e na base do hipotálamo existe uma glândula pequenina, é a glândula pineal. Essa glândula, no interior dela existem pequenos cristais. O que ela é responsável? Ela é responsável pela mediunidade, ela é a glândula da mediunidade. Ela até pouco tempo, haviam estudado pouco ela. Acreditava-se, e ela faz um papel de regulador da sexualidade até a puberdade. Mas ela é muito mais que isso. Ela é a glândula da mediunidade. Ela tem uma secreção chamada melatonina. Por que vocês vão para uma sala e procuram-se apagar as luzes, ficar um lugar mais escuro? Porque a melatonina, ela queima com a luz. E ela queimando com a luz dificulta um pouco ocorrer o fenômeno mediúnico. Por isso que nós estamos falando da mediunidade. Isso vai ter a ver com a absorção e rejeição dos fluidos daqui a pouco, que nós vamos falar. Alguém aqui já teve alguma sensação clara da presença dos desencarnados? Alguém? Aqui no Coen? Não precisa de falar, só balançar a cabeça. Já ou não? Tá certo. Alguém já viu alguma coisa? Eu estou fazendo essas perguntas por quê? Eu tinha, assim, uma certa frustração no início do Coen, porque eu estava do lado de uma colega, do lado de um amigo ali, ele falava, olha, a Sueli perguntava, e aí, o que você viu, fulano? Você sentiu alguma coisa? Olha, eu vi um pássaro azul, eu vi isso, eu senti aquilo. E eu pensava, nossa, eu não senti nada. Eu estou no lugar errado, né? Eu não tenho condições de estar aqui. Então, assim, eu não entendi, cada um tem seu tempo. Embora tenha nascido num berço espírita, que isso não tem nada a ver, né? Isso não te coloca melhor ou à frente de ninguém, muito pelo contrário. Talvez não, talvez sim, enfim. Então, assim, por que eu estou perguntando isso? Porque para que serve o Coen final? Né? O Coen, a gente faz ali, segue as apostilas do Grupo Espírita Luz Eterna, se eu não me engano aqui. Então tem o PBDE, né? A gente começa o PBDE 1, 2, aí vem Coen 1, Coen 2. Porque, de certa forma, o grupo está heterogêneo. Eu já estudei alguma coisinha, o outro já estudou muito, o outro não estudou nada, outro veio por curiosidade e quer se tornar espírita pelas dúvidas que tem. Então, o que é feito naquele início? É feito um trabalho para nivelar todo mundo, né? Igual os primeiros anos de escola,
os primeiros anos da faculdade. Cada um está num tempo, cada um tem um conhecimento. Então chega num ponto do COEM que vai estar todo mundo nivelado. Aí existe um grupo homogêneo. E isso facilita muito o trabalho, né? Vocês aí, eu também, tá? Serve para mim. Eu sou o primeiro que está ouvindo. Nós temos sempre a certeza de que as sensações são pela presença dos desencarnados? Vocês têm essa certeza ou não? É bom que nós não tenhamos a certeza, tá, gente? Porque é um dilema do médium, é sempre saber, não sei se é meu, não sei se é do espírito. Quando se tem muita certeza, estamos entrando vamos dizer assim, num terreno perigoso. Pode ser uma obsessão, uma fascinação, porque nós sempre temos que analisar muito. Quem nós somos, afinal? Nós somos um aparelho. Nós recebemos, nós emitimos, somos receptores, emissores, ou seja, nós podemos ser obsidiados, podemos obsidiar, né, mesmo encarnados. Por que nós somos receptores? Nós absorvemos. O que acontece com a absorção de fluidos? Nós temos uma psicosfera, ela é qualificada por nós. Psicosfera é esse halo energético, essa áurea, cada um chama de um jeito, é uma questão de terminologia. Uns têm um azul, outros têm alaranjado, outros têm cinza, né? Nós formamos ela a partir do quê? A partir de nossos pensamentos, né? Das nossas ações, dos nossos sentimentos. É o nosso hálito mental. Como a gente está vivendo um mundo assim, todo mundo trabalha hoje em dia, né? Tá quase impossível não trabalhar. Mas eu vou dar um exemplo prático. Tem dia que a gente chega no trabalho, aí tem um colega nosso, talvez sinta mais ou menos, enfim, mas ele fala: "Ei, hoje o clima está pesado, hein?" Vocês já viram isso aí? Já passaram por isso? Hoje o negócio tá difícil. Fulano tá com a áurea pesada, tá carregado, nem vai lá perto. O clima está pesado? O clima está agradável? Como é que está? Depende de nós, né? Se a gente aceita as influências, o clima pode estar pesado e nós estamos absorvendo aquele clima pesado? Não. A gente pega, eleva o pensamento, faz uma oração, vibra em outra sintonia e não entra naquela vibração, né? E assim a gente torna o ambiente agradável. A nossa percepção, ela é passiva, né? Ela é passiva, a percepção. A gente sente, passivamente. Como isso ocorre? Aproxima-se uma entidade, um irmão de nós percebemos através do perispírito dele. Não é como aconteceu num filme que foi muito famoso na década de 90, que o espírito do rapaz lá que foi assassinado, ele entrava dentro do corpo da médium, né? Não é assim. Há uma aproximação, um acoplamento entre os dois perispíritos, né? Então, assim, isso de sentir é passivo, todo mundo vai sentir. Uns prestam atenção, outros não. Por exemplo, às vezes tem um amigo nosso, uma amiga, enfim, você recebe uma ligação, ou a pessoa está do seu lado conversando, e ela não está bem, ela quer falar alguma coisa, e você naquela síndrome da urgência, aquela loucura, aquela correria, a pessoa está te mandando alguns sinais que quer ser ouvido, e você não percebe. Algumas pessoas estão mais propensas a isso. A pessoa olha para alguém e fala: "Olha, fulano não está bem." Esse aí ele é mais sensível a essas influenciações. A nossa rejeição é ativa. Por que ativa? Nós vamos rejeitar se a gente quiser, está nas nossas mãos. Eu quero entrar naquela pilha ou não, afinal. Você não fica nervoso. Quando você vê um ambiente todo nervoso, se você quiser, você não fica nervoso, você vai embora. Ou fica lá e fica bem, né? O que nós devemos fazer quando percebemos algo diferente?
Primeira coisa é analisar, como vocês já estudaram. E aí, nós vamos absorver ou nós vamos rejeitar? Como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, nós temos que estar numa casa espírita, né? Aqui é um lugar de trabalho, aqui é um hospital, tem que ter uma asepsia, né? Essa história de se fazer um culto do evangelho em casa e perceber a presença de algum espírito e querer que o médium dê passividade é errado. Lá você não tem toda a potência, todo o aparato, tudo que está aqui para te ajudar. Lá você está sozinho praticamente. É lógico, lá estão os mentores, mas aqui tem toda uma equipe. Se essa equipe dessa sala não der conta, tem a do lado, tem a do outro, e assim vai. Como é que nós devemos absorver? Vocês estão aprendendo isso com o relaxamento, com o sentimento das coisas. Olha, é um espírito bom. Olha, é um espírito sofredor. Ele quer se comunicar. Procura ouvir. No início, a gente tem dúvida mesmo. A gente fica naquela, é meu, eu estou inventando isso? É do espírito? É um negócio muito conflitante, assim, pelo que eu percebo ao longo de um tempo aí. Mas vocês têm que ter fé e acreditar. Como devemos fazer? Os primeiros passos. Ir relatando para aquela pessoa que está ao seu lado, para o coordenador do trabalho, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. As primeiras frases serão do médium. A segunda, a terceira, a quarta, provavelmente será já do espírito. Então, lentamente, mas procurar perceber qual que é a intenção do espírito. A gente tem que lembrar que o controle é sempre nosso, né? Porque a gente, algum espírito quer virar a mesa, quer agredir, e nós não devemos deixar isso acontecer. Como é que nós devemos rejeitar? Nós estamos na rua, estamos no trabalho, estamos por aí. Percebemos a aproximação de um irmão desencarnado. Primeira coisa, não conversar com essa entidade. Se a gente conversar, a gente já estabeleceu um contato. Se a gente perceber, faz uma oração, eleva os pensamentos. Eu acredito que o máximo é mentalizar o centro. Olha, que os mentores levem essa entidade para o centro, onde lá será tratado da forma correta, com todo o aparato que essa entidade precisa. Então, essa é a forma de rechaçar, elevar os pensamentos. Se vier uma imagem ruim, vê a imagem de uma briga, você brigando com alguma pessoa que você conhece. Projete uma imagem de você fazendo as pazes, dando um abraço, um beijo, né? É uma forma de combater isso aí, projetando uma tela, imaginando uma flor, algo que você goste, que você consiga fixar o pensamento. Porque, afinal, nós precisamos trabalhar no local e da maneira certa, né? Há um tempo atrás, uma colega de trabalho de uma casa espírita que eu frequento, ela começou a aplicar passe em casa. E é natural isso. Ela, com a ajuda dos mentores, provavelmente no início, ela começou a ser chamada de benzedeira. Então, essa pessoa teve muita dificuldade depois, que já estava se formando fila na porta da casa dela. Por quê? Porque ela não estava trabalhando no lugar certo. O lugar de dar passe é no centro espírita, com toda a equipe para te ajudar. Então, da mesma forma, é absorver os fluidos, né? E procurar emanar só energia boa. Porque a gente sabe que o que a gente deseja para nós, para os outros, a gente tem de volta, né? Afinal de contas, né, que tipo de espírito que a gente atrai? Né? O que a gente quer atrair, afinal? Aí está um dilema do ser humano. Onde nós queremos chegar? Por que nós estamos aqui? Qual que é o propósito de nossas vidas?
Quem sabe aqui hoje? Eu, particularmente, é um negócio que tem me tirado algumas noites de sono, né? Porque a gente vai chegando a uma certa idade, você fala, e aí, o que eu vim fazer aqui afinal? Você pode ter sucesso no trabalho, você pode ter uma família bacana, mas e aí, o que eu vim fazer aqui afinal? O que eu quero ser? Eu não preciso ser um Chico Xavier, né? Eu não preciso. Eu nem estou no patamar dele, não estou no nível dele. Então, como é que eu vou começar? Com pequenas ações. Isso é a lei de sintonia, tudo é regido por ela. Eu quero coisa boa, eu vou pensar coisa boa. Eu vou fazer coisa boa. Eu não preciso de fazer o tempo todo. Eu tenho o momento dedicado à minha família, ao meu trabalho, né, ao meu lazer. Então, nós devemos atrair coisas boas. E como isso ocorre? Há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, não se explicava isso direito. Eu tinha uma certa dificuldade. E eu consegui um livro, chama Técnica da Mediunidade. Ele faz assim, uma comparação científica, né, de eletricidade, de tudo que vocês podem imaginar, como é que funciona um ímã, como é que funcionam as ondas de rádio, para explicar como é que é a mediunidade. Então, assim, traduzindo rapidamente, alta frequência, a vibração de alta frequência. O que seria alta frequência? Vamos contar a quantidade de oscilações por um período de tempo de uma vibração. A alta frequência é o amor. Quando a gente vibra em alta frequência, a gente certamente tem sentimentos bons. Baixa frequência, mágoa, tristeza, egoísmo, entre outros, né? Se a gente for analisar, fazer um comparativo com a brincadeira que todo mundo já fez, todo mundo já brincou com água, com mangueira d'água, imaginemos que o nosso objetivo é aqui, ó, esse teto aqui, ó, é a angelitude, né? Queremos chegar aqui. Então a gente pega uma mangueira d'água, né? Então existem as ondas curtas, as ondas longas, e a gente pega e começa a fazer assim com essa mangueira d'água, ó. Lentamente. Qual que é o desenho que faz essa água, né? Assim, né? Quase que na horizontal. Ela ameaça de chegar lá, mas não chega, não é assim? E se vibrar rapidamente, fazendo assim, onde vai pegar essa água? No teto, né? E onde a gente quer chegar? Ali no céu. Vamos trazer para o nosso dia a dia. A gente quer chegar ali, ó. Então, as micro-ondas, fazendo um comparativo com o celular. Qual que tem mais alcance? Um aparelhinho de celular, do mais simples, que eu falo aqui, vai lá no Japão, rapidamente está lá a ligação, coisa de minutos. Ou, vamos dizer assim, o rádio, AM, né? Qual que tem mais alcance? Né? É o celular. Porque é micro-ondas, mas ele é muito potente. Onde você direciona, ele chega. Às vezes tem uma onda longa, eu pensava assim no início, nossa, arrogância, né? A presunção, achar, poxa, eu devo ter ondas longas, né? Mas você vê que as ondas longas não adianta de nada, ela não chega a lugar algum, ela é fraca, né? O negócio é ondas curtas, né? A gente pensa, poxa, ondas curtas não vai a lugar algum. Aí a gente começa a entender por que algumas preces da gente não são atendidas. Por que o Carlos Torres Pastorino fala? Ele faz uma comparação das preces nossas com ondas amortecidas. O que é isso? A pessoa tem uma potência, ela faz aquela prece fervorosa, ai meu Deus, me ajuda, eu preciso disso. Você faz um clarão, a prece vai lá em cima, tem um pico energético, mas a pessoa não mantém aquilo. Aí os mentores, gente, lá não é diferente, como quem já assistiu o Nosso Lar já viu. Existe um lugar para captar aquelas preces. Tem aquele filme Todo Poderoso, né, que via por um computador, enfim. Não deve ser muito diferente. Olha, o Thales lá está pedindo alguma coisa. Aí, ó, tá piscando a luzinha. Deixa eu ver o que é aquela prece. Deixa eu ver de quem que é. Aí o responsável pela captação das preces chega lá, a luzinha já parou de piscar, porque a gente não mantém. A prece nossa vai lá em cima e tum, cai. A gente não tem disciplina. Isso aí para nós, assim, para algumas pessoas, para mim, que é para cérebros que não estão acostumados com a elevação, ele fala.
Então, assim, o que nós devemos fazer? Ter disciplina, vibrar em alta frequência, vibrar amor mesmo, senão a gente não será atendido. E é engraçado como na dor a gente muda, vocês já notaram? A gente procura o centro, às vezes, né? Consegue fazer uma prece ali por 2 minutos, né? Não é, Pai Nosso, rapidinho, já ter. Não sente o que está falando na prece. Vamos fazer o Pai Nosso prestando atenção em cada ponto dele. Façam isso em casa hoje. Como é rica a oração e a gente não presta atenção, já está automatizado. Aquela coisa automatizada. E a gente tem uma distorce algumas coisas que a gente traz de outras doutrinas religiosas aí. Como a gente tem, na verdade, o chakra que comanda tudo é o coronário, a gente ainda tem a mania de sentar para tomar o passe quando está vendo aquela expansão do perispírito para a gente emanar energia e o outro receber. Isso é natural, está dentro do tema. A gente tem mania de ficar assim com a mão. Vocês já viram assim na altura do joelho? Ficar com a mão? Mas não é por ali que vai entrar a energia, é pelo coronário. Mas se a pessoa se sente bem com isso, deixa ela dessa forma. Tem gente que gosta que toque ela no passo, toque aquela pessoa. Tem pessoa que é carente, precisa daquilo. Se ela não sentir, para ela, não funciona. Eu queria perguntar para vocês, todos aqui acreditam totalmente no fenômeno mediúnico? Vocês podem só balançar a cabeça. Vocês já têm a certeza disso, do fenômeno mediúnico? Tem? Pode ficar à vontade para duvidar, gente. Para ficar em cima do muro, isso é normal, isso é bom. É bom. Que quando vier a certeza, aquele negócio, se fosse fácil não tinha graça, né? Se alguém ainda duvida, eu coloquei essas antenas aí, porque olha que engraçado, né? A gente acredita num torpedo, né, do celular, que você manda aqui, chega lá do outro lado do mundo, em alguns segundos, em alguns minutos. A gente acredita na comunicação entre esse computador e meu celular que está aqui, Bluetooth, né? O outro de um computador para o outro. A gente acredita em tanta coisa. E de onde vieram essas tecnologias? Inspirado no que, afinal? Quem criou essas tecnologias? Foi o homem, o sujeito que está encarnado. E ele trouxe de onde isso, afinal? A gente acredita em tanta coisa, né? Boba, e não percebe que está na nossa frente. A gente começa a pensar assim, poxa, mas como é que isso chega lá? Através das frequências, através da emissão do quê? Quem desenvolveu isso, afinal? Nós sabemos que a maioria das tecnologias são desenvolvidas lá e vêm para cá, né? Por exemplo, algo que há pouco tempo atrás eu já tinha lido a respeito, mas não tinha visto as imagens. Tem um policial lá em Nova York, ele chama Clive Baxter. E ele era o responsável pelo polígrafo, né, que é o detector de mentiras. E ele fumava. Ele fuma, aliás, ele está vivo ainda, né? E ele um dia lá, depois do trabalho, ele tinha uma planta do lado dele, ele resolveu pegar e prender os 2 grampinhos do polígrafo na planta, né? E começou a observar o polígrafo. Pegou o cigarro e queimou a planta. Ele começou a perceber que a planta sentia como a gente. Ela reagia a tapas, ao cigarro, à temperatura. E fizeram esse estudo numa universidade dos Estados Unidos. Tá? Quem quiser escrever o nome dele no Google, vai aparecer lá no YouTube alguns vídeos e vai fazer algumas referências até das faculdades que fizeram o teste. Então, eles colocaram algumas plantas dentro de uma sala e os alunos entravam e começavam a bater nas plantas, xingar as plantas. E as plantas absorveram isso e reagiram com o polígrafo ligado. Posteriormente, essas pessoas entravam na sala, não falavam nada. Só de elas chegarem perto da planta, elas sentiam a energia daquele que havia batido nela antes. Olha que interessante. A planta, hein? Uma samambaia, sei lá, qualquer planta. A gente ainda duvida, né? O quanto a gente emite. Olha o tanto que a gente emite energia, né? Então, o que precisa que a gente tenha assim, um hálito mental
é bom? A gente tem que amar, perdoar, procurar observar as nossas atitudes, dar o exemplo, né? Há poucos dias teve um estudo aqui no centro que através desse estudo eu estava tentando entender o mecanismo do câncer, de algumas doenças, né? E através das obras do Manuel Filomeno de Miranda, que psicografada pelo Divaldo, ele diz o seguinte: quem perdoa não carrega lixo mental, né? E tem uma áurea boa, emite boas vibrações. Ele produz ondas vibratórias semelhantes ao fóton. O fóton ele tem a propriedade de aglutinar moléculas, né? Isso é encaminhado para o nosso sistema nervoso. Ele é encaminhado para nosso sistema imunológico, e isso aí gera saúde. Olha que interessante. Se nós temos uma postura positiva, né, emitimos boas vibrações, os nossos neurônios eles começam a produzir, são neurotransmissores, tá, pessoal? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso aí muda a nossa natureza mental, transforma a gente. E isso aí faz com que nós sejamos pessoas muito melhores, tenhamos saúde e tudo mais. Mas, ao contrário, se a gente não faz isso, se nós guardamos ressentimento, se nós temos ciúmes, inveja, nós absorvemos as energias negativas, né? E aí nossos neurônios fazem o inverso. Eles produzem um campo energético que desagrega moléculas, né? Que isso é absorvido também pelo sistema imunológico. E ele mata as nossas defesas. Por isso que quando tem algumas pessoas que são muito negativas, elas vivem doentes, né? Então, e aí? Onde a gente quer estar, né? Diante de tudo isso que nós falamos aqui. O que nós queremos emitir? O que emitir, afinal? Boas vibrações, procurar receber os irmãos no lugar certo, na hora certa, né? Procurar analisar isso bem, né? E esse é o papel do Cohen. O papel do Cohen é nos instruir, né, de fazer isso da melhor forma possível, com as ferramentas certas, estudar na medida certa, né? E aprender a conviver em grupo, respeitar as diferenças, porque, de certa forma, quando a gente começa num grupo, a gente tem a mania de falar assim, ó, ixi, eu não fui com a cara daquele sujeito lá, não fui com a cara do Beltrano, do fulano. E com a nossa cara, será que eles foram também, né? E esses dias é engraçado, eu estava num trabalho e falaram assim, nossa, mas fulano é difícil demais, né, Thales? Colega meu de trabalho, eu falei, pois é. E o quanto a gente é difícil também, né? A gente só vê o outro, né? E é engraçado, se a gente está medindo o outro, a gente mede com a nossa régua, né? E qual que é a nossa régua, afinal? Ela é certa? Né? Isso aí, gente, que eu falei sobre a questão do sistema de defesa, não é uma questão religiosa não, tá? É científica. O amor é psicoterapêutico. Podem baixar lá hoje, como a internet está fácil, todo mundo baixa. Está fácil. Tudo isso que eu disse está contido lá no livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, na apostila do Cohen, e no livro Mecanismos, o Técnica da Mediunidade. Muito obrigado. Espero que vocês encontrem o que vocês estão buscando. Espero que, de alguma forma, eu tenha trazido um pouco de conhecimento. Se eu não trouxe conhecimento, que eu trouxe, tomara que eu tenha trazido a curiosidade, assim, uma referência para que vocês busquem aquilo que vocês estão querendo encontrar. Que vocês consigam achar isso aí. Obrigado. Fiquem com Deus.